Olá, amigos da missão. Estamos aqui hoje mais um podcast, Amicast. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, um amigo de muitas décadas, Célio Machado. E nós já conhecemos, já fizemos alguns trabalhos juntos na missão. Missionário em BH, São Paulo, Curitiba e algumas partes do mundo. E eu vou deixar ele falar aqui, se apresentar e falar um pouco mais sobre ele mesmo. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Se apresenta aí, mano. Obrigado, Jackson. É uma honra, um prazer, né, de estar aqui nessa mesa falando do que a gente gosta, do que a gente vive, né? Eu sou de Belo Horizonte e não tem muita coisa que falar. O que é o Célio, né? Eu sou missionário urbano, plantador de igreja. A gente já desbravou algumas coisas no Brasil, né? Então, como Mova-se, fui muito tempo missionário da Jocum, pela Jocum, né? Pela Jocum. E é isso. Cara, bacana demais. Lembro quando o Mova nasceu, né? A gente caminhava ali muito junto ali naquela época. Lembro também como nasceu o Natal de Rua, Sim. mesmo ano que nasceu o Natal na Praça. Sim. E fala um pouco aí sobre essa trajetória, quando começou ali, quando você entendeu ali o seu chamado, quando você... Na verdade, às vezes a gente fala assim, né, sério, eu abri mão de tudo para fazer a obra. Na verdade, quando nós abrimos mão de nada para fazer o tudo, Certo. que é cumprir a vontade de Deus. É verdade. Quando alguém pergunta como que começou, tem uma missionária que eu gosto muito, Sofia Miller, né? Ela é uma missionária holandesa e ela morreu na selva amazônica, né? E aí me perguntaram, né, como que foi o chamado dela. E ela falou assim, ó, eu li uma ordem e obedeci, né? Então o chamado, ele nasce com uma ordem, né? Você entender a missão de Deus na Terra, né? E muitas vezes a gente fala assim, Jackson, que a gente está fazendo missão, né? A gente é cooperador do Senhor, né? De Deus aqui porque Deus é um Deus de missão, Ele faz missão, né? Sim. Então a gente entra no que Ele está fazendo, né? Nessa conspiração de Deus para amar o mundo, né? Então a gente caminha junto, né? Isso que você fala faz todo sentido, porque Efésios 2:10 vai dizer que o Senhor já preparou toda boa obra para que nós possamos caminhar nela. Exato. Então, se a gente entender isso, nós somos apenas cooperadores. Exatamente. Deus, ele começa no caos ali, colocando ordem em tudo, né? Essa é a missão de Deus, né? E aí veio a queda, né? E Deus escolhe uma família para abençoar uma terra e, a partir dessa terra, abençoar as nações, né? Então, a gente é parte da grande comissão de Deus, né? O que Deus está fazendo. Então, o que a gente faz é o que o Pai está fazendo, né? Abençoando as nações, abençoando as famílias, abençoando a terra, né? É isso. Sério, benção demais, cara. E é isso aí. A palavra shemar, a tradução dela para nós faz dois sentidos, mas para Deus é um só. Para nós são dois significados, que é ouvir e obedecer. Você vê que para Deus o chamado é a mesma coisa de obediência. Então, chamar, ouvir, obedecer. E glória a Deus, né? Eu louvo a Deus por pessoas assim, como você, como tantos outros que já sentou nessa mesa e outros que já está convidado para sentar, porque esse é um podcast missionário, né? Aliás, o nome já diz tudo, AMES. A missão é sua, é uma sugestão para que cada um assuma a sua missão, assuma o seu propósito, assuma... Eu falo muito... eu entendo que a nossa felicidade está no cumprimento daquilo que nós somos chamados para fazer. Então, eu vejo muitas pessoas hoje assim, doente emocionalmente, doente, às vezes até tem recurso, tem uma boa família, mas vive vazio porque não cumpre o chamado. E o desafio, né, do missionário assim, é legal, né? Porque a gente tem tantos sonhos, a gente consegue ver tanta coisa e falta tanto recurso, né? Exato. Falta recurso humano, falta recurso financeiro,
falta recurso intelectual às vezes, porque a coisa é tão grande, porque Deus abre os nossos olhos de uma forma diferente. Eu não sei se é diferente ou especial, mas Deus, tendo o coração do missionário, é uma chama diferente. Porque o missionário ele acaba acessando lugares que as pessoas não querem ir, ele acaba indo aonde as pessoas têm medo de ir, frequenta. Esse dia foi interessante, na nossa roda lá de convívio, de missionário, de amigos, né? Apareceu uma senhora com uma criança lá no banho solidário e a gente queria ir na casa dela. Aí ela falou com a moça assim, não, lá não pode ir não, porque o lugar é fechado, nem a polícia entra, é perigoso, tem sempre troca de tiro. E as irmãs falaram, não, vamos lá. Eu falei, não, é lá que nós temos que ir. É lá que nós temos que ir. Porque se a polícia não entra, a igreja tem que estar lá. Esse sal e luz, né? E aí eu falei, vamos lá. A pessoa, mas isso é loucura. Eu falei, o evangelho é loucura. Eu falei, irmão, se a gente tomar um tiro fazendo a obra, você já pensou? Tá no lucro, né? Tá no lucro. Os apóstolos foram martirizados, deram a sua vida por causa do evangelho. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Sim. E glória a Deus, cara, por isso. E glória a Deus também por esse entendimento, né? E por aceitar esse chamado. Porque eu acredito que nós, eu falo nós porque nós vivemos o evangelho, nós estamos precisando de mais pessoas também corajosas, mais ombro para andar ombro a ombro, mais braço, mais mão, mais perna, mais voz. Hoje se fala muito, mas pouco se tem vozes. Exatamente. Eu acredito que a gente precisa colocar a cara a tapa, né? Fala assim, cara, ó, não é difícil, né? Não é impossível. E chamado para todo mundo, né? Essa ditadura também de, você tem que... Não, Deus, ele nos chama para adoração, né? E a partir dessa adoração, Paul Washer, ele fala assim, só existe missão porque não tem adoração. Então, se a gente entender que a gente tem um Deus que precisa ser adorado e todas as coisas gravitam em torno, né? Em Atos, né? As pessoas, ela era atraída por aquilo que estava ali, né? Então, eles tinham uma adoração extravagante, né? E era acrescentado dia após dia gente ali, e aí faz a missão, né? A missão é feita a partir daquele entendimento, essa adoração. O que Deus está fazendo, eu quero estar junto, né? Então, a missão é essa, né? Não tem lugar perigoso, né? Tem lugar inalcançado, tem lugar que a gente precisa acessar, né? E o missionário, eu gosto de uma frase do Lidório, né? Ele fala assim, ó, você quer fazer missão e quer gente louca, a gente chama o pessoal da Jocum. Então, é uma frase que me deixou muito impactado na época. E é isso, né? São pessoas destemidas, né? Missionário é isso, né? Estamos juntos, vamos desbravar. A gente já foi a alguns países e realmente é isso, né? Você entregar para aquele que te deu tudo, né? E quando a gente chega no campo missionário, a gente fala, cara, a gente precisa mais de Deus. Isso é apaixonante, né? Essa dependência e o milagre que acontece todo o tempo, né? E é isso. A missão é um chamado específico, né? Deus é um Deus missionário. A Bíblia é um livro missiológico. Jesus foi um missionário. E quem que a gente pensa que é? Boa. É verdade. E a gente precisa, se nós somos cristãos, precisamos parecer com Jesus, né? Exato. É simples. E quais países você já foi? E qual país você sentiu assim, correu mais risco, vamos dizer, da vida, dessa risco físico? Não, eu fui a alguns países, morei muito tempo na Europa. Risco, assim, a gente nunca... foi uma situação muito inusitada, assim. Eu estava no Haiti, em Porto Príncipe, né? E eu queria conhecer o centro da capital, onde caiu aquela catedral e tal. Eu queria conhecer ali, né? E tinha um menino da Missão Mais, um missionário da Missão Mais, falou, eu te levo, vamos lá, vamos tirar uma foto. E a gente pegou o tuk-tuk, que é aquelas
tipo a moto, né? Que você coloca, você entra dentro, o cara... E assim, era muita gente, era muito populoso, era, né? E aí eu tirei uma foto. No clique a gente teve que correr, né? Que era proibido tirar foto ali, eles não gostaram. Então, assim, eu para um lado, ele para o outro, a gente encontrou lá na frente, assim, mas comigo, assim, eu nunca tive esse problema de perigo, e, enfim, mas eu conheço amigos, né? E tem amigos que morreram mesmo no campo missionário, ficaram presos, né? Mas graças a Deus ainda não aconteceu, não. Talvez eu nunca te contei, mas eu tentei entrar no Jocum fazer uma ETED também. Sim. E eu lembro que quando eu fui na base lá em Contagem, não sei, acho que é a sede, né, da Jocum em Minas, não sei, Sim. Contagem ali, e estava tendo uma conferência lá, e na época estava na época da guerra do Afeganistão, Iraque, Sim. e eles estavam precisando de levantar 35 missionários para ir. E a gente sabe que um chamado desse é para a morte, né? Que passagem só de ida, assim, sabe se voltam. E eu lembro que no dia eu ali, muito comovido com aquele chamado, levantei a mão, mas eu não podia porque era só para os alunos treinados, porque tem todo o treinamento, né? Mas naquele dia eles precisavam de 35 missionários, a comissão era para 35 missionários, e levantou a mão de mais de 80 pessoas dispostas a ir. Aquilo foi muito forte para mim, cara. Que povo apaixonado por Jesus, apaixonado para... É a igreja invisível, né? A igreja que ninguém vê, né? Sem pedigree, né? Eu sou apaixonado com isso porque são irmãos e irmãs que entenderam quem é Jesus, né? E a partir desse entendimento se coloca à disposição do reino, mas sem pedigree, sem plataforma, e muitas deles não tem Instagram, não tem nada, assim. E é uma geração, e a gente precisa clamar, orar para essa geração, de pessoas que entendem isso, né? Que o chamado é para ele, por ele, e para ele são todas as coisas, não por nós. A gente não precisa de um iPhone 15 para filmar. Hoje a gente tem muito mais youtuber, né? Como que eu falo? Influencial digital do que missionário. Primeiro o cara compra um iPhone para depois ir para a missão, né? E é o contrário, né? A gente precisa ter uma identidade em tudo que a gente faz. E a comunicação é isso, né? Valores, né? Como que a gente comunica o que a gente tem vivido, né? Então, é comunicar com integridade. E hoje a gente vê muita gente que não tem esse entendimento, né? Então, e a igreja acha que isso é missão. Enquanto tem missionários em vários outros países que estão fazendo um trabalho com excelência, faltando recurso porque a gente não tem essa visibilidade ainda, né? Então, a minha oração é que a gente possa criar uma plataforma que possa tirar esses irmãos do anonimato. Sério, eu participo do grupo de missão da igreja a qual eu congrego, que eu participo desse grupo. Ontem à noite nós estávamos com vários irmãos fazendo um trabalho na UPA, evangelizando na UPA, ali orando para os irmãos, visitando os leitos, levamos um chocolate quente, um pedaço de bolo para as pessoas que estão em recepção. Mas eu confesso para você, cara, são dois grupos específicos que tem distintos, que tem dentro da igreja, que eu acredito que não deveria existir. É o grupo de missão e o grupo de intercessão. Sim. Porque eu acredito que toda igreja tem que ser intercessora e toda igreja deve ser missionária. Então, mas até que esse entendimento, porque chegue a todos, aí a gente vai tendo os grupos ainda. Mas eu acredito que, talvez seja dentro desse contexto que o Paul Walsh disse, a frase que você falou, é que quando a igreja entender que a verdadeira adoração é a missão de Deus, aí as coisas vão mudar e eu acredito que Jesus vai voltar mais... não vai interceder a volta de Jesus, mas vai preparar o caminho para o retorno. Porque a promessa dele é que quando esse evangelho chegar a todas as nações... Exato. Eu acho que
a igreja é a missão, né? Sim. E não tem não tem como primeiro ver a missão, né? A missão de Deus na Terra. E depois veio em Atos, né? Jesus inaugurando a igreja ali. Mas a igreja, ela... tem uma frase, eu não sei quem fala que Deus, ele não tem a igreja para a missão tem a igreja, né? Então, se a gente entender isso, que é um local de a gente gerar missionários, né, e de cultuar, e a partir daquele momento ali a gente enviar para as nações, a gente entendeu o que Deus queria dizer. Existe 3,2 bilhões de pessoas que ainda não escutaram, tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Né? Para 420 mil muçulmanos, Jackson, existe só um missionário cristão. A cada 38 mil muçulmanos, a cada 24 horas, 38 mil muçulmanos morrem sem Jesus. Sem contar os ribeirinhos, os ricos dos mais ricos, né? O Lidório fala sobre isso, né? Os pobres dos mais pobres, né? Os quilombolas. Eu tive agora no norte de Minas, regiões inteiras sem uma igreja evangélica, né? Existe no sertão nordestino 10 mil lugares sem igreja evangélica. Né? E se a gente entender que a gente é a missão, a igreja é a missão, não é placa, não é CNPJ. Gostei muito de você dizer. É sobre isso. Não é pedigree? Isso. Não é. E Jesus, ele busca e escolhe os anônimos, né? As pessoas que não são, para que ele seja glorificado, né? Então, ele não divide a glória por ninguém, para ninguém, com ninguém. Então, é esse entendimento, né? Que é a submissão. A gente está debaixo de uma missão de Deus. Quando eu falo do grupo, Célio, o que acontece? O que eu entendo? Quando nós separamos as coisas por grupo, isso é terrível. Porque quando se tem um grupo de missão, de missionário, então, a outra parte da igreja acha que ela não precisa fazer nada, porque já tem quem está fazendo. É um equívoco muito grande nosso, porque a nossa vida ela é missionária. Então, se eu estou na faculdade, eu sou um missionário. Se eu estou no trânsito, eu sou um missionário. Se eu estou no supermercado, eu sou um missionário. A gente estava conversando com os irmãos que, às vezes, nós chegamos no açougue, a gente tem o dinheiro para comprar a carne, a gente tem a carne já separada e, por causa de uma feira, nós reclamamos. Às vezes, nós estamos no supermercado, a fila está enorme, o carrinho está lotado, barrotado de coisa, e nós estamos na fila reclamando porque está demorando. Poderia ser uma oportunidade de glorificar a Deus, porque o nosso carrinho está cheio e tem milhões de pessoas passando fome. Poderia ser uma oportunidade de nós estar anunciando o evangelho para quem está estressado também. Aí a gente fica estressado, estressa os outros, estressa um funcionário e a gente não glorifica a Deus em quase nada. Então, eu estava falando com os irmãos o seguinte, falei, cara, nós precisamos de mudar a nossa mentalidade e para ver se nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque os filhos de Deus fazem o que o Pai está fazendo. E o Pai está chorando pelas nações. O Pai está querendo salvar o mundo. Exato. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Então, a gente está reclamando. Então, aí a gente está reclamando. A gente chega numa padaria, a gente reclama que o pão está feio. Mas a gente não sabe se o padeiro está divorciando, se o padeiro está usando droga, se o padeiro perdeu um filho, se o padeiro está doente, está com câncer, A gente não sabe nada, mas a gente está só reclamando. Uhum. E a gente perde muito tempo, cara, reclamando, e a gente não entende. Eu falo a gente, porque eu me coloco nesse contexto, porque a gente não entende qual é a nossa missão na Terra. Cada oportunidade é uma oportunidade, uma oportunidade de pregar o evangelho, né? De ser parecido com Jesus, né? E a gente perde tempo com isso, né? Discutindo coisas que não é do reino, né? Sim. E Jesus, ele sempre... Onde que está Jesus, né? No meio daquela festa rolando. E aonde Jesus estava? Ele estava discutindo coisas, né, do Pai ali no templo, né? Então, assim, a gente perde tempo com coisas que não é do reino, né? A gente perde muito tempo. E até hoje a gente discute se tatuagem é pecado ou não, se música secular ou música gospel, ou parede preta ou parede branca, né? Eu tive na Bolívia, nem igreja tinha, nem parede tinha, e a gente está com essa estupidez, né? Sim. É uma
eu não sei nem palavra eu falo, né, sobre isso, né? Então, a gente precisa avançar, né, como Sim. cristão, né? O entendimento. Paulo fala totalmente, todo momento de mudança de mente, mudar a mente, né? E a gente sempre com as mesmas questões rasas, né? E a Bíblia é um livro tão profundo, né? A fé é tão profunda, então coisas que a gente precisa entender, né? E a gente fica se aquela música é bonita, se hoje tem grupo de fofoca, né, no Instagram, e isso é absurdo, né? Nossa missão é ser parecido com Jesus aqui, né? A nossa missão não é denunciar o pecado do outro, mas chorar. Sim. Porque o outro está pecando, chorar porque o outro não conseguiu, sabe, não entendeu ainda, né? Não, a gente somos primeiros a... Então, a gente precisa mudar a nossa mente se a gente quer ser realmente parecido com Jesus. Né? É verdade, cara. É verdade. E, assim, você já esteve na África também? Sim. Quais lugares você já esteve? Eu gosto muito, a gente está indo agora em janeiro para Moçambique, né? Moçambique. E eu gosto muito da região, é uma região que me marca todas as vezes que eu piso naquele lugar ali, é um amor, né? É um carinho muito grande para a África. A gente conseguiu agora um terreno para a gente construir uma base lá. Que legal, cara. E a gente está com esse propósito, viu, Jackson, de construir, plantar uma base missionária, com escola, creche. E eu tenho muitos amigos ali dando a vida para aquele lugar, amando aquele lugar, né? Isso é muito bacana. Então, assim, eu gosto muito da Tanzânia. Então, o Paulo Brito está lá, né? O Paulo Brito agora ele tem plantado igrejas na Tanzânia. Eu quero estar com o Paulo Brito também. E em novembro ele está perfurando mais um poço artesiano para 3 mil, uma população de 3 mil pessoas ali. Então, isso a igreja, né? Entender que a gente precisa apoiar o irmão que está ali, né? Sim. Ser um, não só aqui, né? Sim. E milhares de pessoas que ainda não escutaram sobre o evangelho, né? Se você entrar dentro de um bairro, Belo Horizonte, a gente está em BH, cada esquina tem uma igreja, né? E a gente precisa de lugares ainda não alcançados, né? Sim. A população no norte da África, no leste europeu. Então, a gente tem desafio. Como igreja, a gente tem desafios. Então, a gente precisa despertar sobre isso. Então, a gente tem muito medo hoje do comunismo, do socialismo, né? Mas a nossa fé é baseada no outro reino, né? A gente não é desse reino. Nossa Constituição não é aqui, né? Nossa casa não é aqui. Então, a gente perde o foco, a gente perde muito tempo em coisas que não é vida, né? E coisas que vão passar. Exato. Eu conversando com uma amiga essa semana, falei, cara, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou do reino. E talvez, não quero entrar nesse assunto aqui, porque isso não vai nos levar a nada, mas foi o maior erro dos judeus quando Jesus veio, achando que Jesus era o que o Messias era para o governo terreno, político, e que tiraria sobre o domínio de Roma. Sim. E hoje nós estamos perdendo um tempão, cara, achando que uns acham que a esquerda vai tirar o domínio, outros acham que a direita vai tirar, e fica os crentes polarizando tudo e as pessoas indo para o inferno. Quando nós deveríamos orar pelos nossos governantes, seja ele de direita ou de esquerda, amá-los como Jesus ama. Não amá-los pela política, não amá-los pelo governo que eles têm, mas amá-los como Jesus ama. E a igreja que sempre cresceu na perseguição, né? Sim. Se você for na China, né, hoje é uma das maiores igrejas, cresce. Né? O Irã, hoje é a igreja do Irã que mais cresce no mundo, né? Então, quanto mais a igreja é perseguida, mais o reino é expandido. Porque nós somos sementes. E o próprio Jesus disse, né? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai gerar muitos frutos. Exato. Jesus estava dizendo ali da sua própria morte, mas ele também estava apontando para nós.
Enquanto nós estiver vivo, cara, discutindo política, discutindo economia, discutindo tatuagem, como você disse, e você é todo tatuado, né? Eu fiz uma aqui aos 43 anos, e minha mãe falou, essa tatuagem é do diabo. Eu disse, não, mãe, essa aqui é minha, eu paguei. Se o diabo quiser, ele vai fazer a É dele. o templo decorado, né? Exatamente. Mas enquanto a gente está, cara, discutindo isso, cara, é muito triste. Esperando, né, que essas coisas visíveis resolvam o nosso problema. E o problema está aqui dentro, Tá né? aí dentro, Está dentro de nós mesmo, nossa angústia, os medos, nossos traumas. Tá tudo, então, assim, tudo que a gente externaliza é o que a gente está aqui dentro, né? Então, Deus ele está buscando uma geração que dobre a Ele, que adore a Ele, né? Buscando uma adoração de filhos e filhas, né, cara? Então, esse é o momento, né? Essa semana eu vi aquele filme do Jesus Revolution, né? Que é muito legal, né? Sobre a Revolução de Jesus, que teve um avivamento que teve na Califórnia, né? A partir da Califórnia ali na final da década de 60, né? É isso aí, onde a guerra do Vietnã estava acontecendo. John Lennon falou que o sonho não existe mais, o sonho acabou. Religiões transcendentais, né, orientais que estavam ali, a heroína, então toda alucinóticas, as festas, o discoteque que tinha acabado de acontecer e uma geração deprimida, né? Então aquela foi a oportunidade, naquele caos, de Jesus se manifestar. Então eu não vejo eu vejo que hoje é o melhor momento da igreja manifestar o reino, né? Nesse caos que a gente, né? Essa confusão de ideologicamente falando, né? Sim, sim. Todo mundo tem seu palpite, todo mundo, mas é um vazio, né? É um eco, né? Que as pessoas precisam. Então a igreja ela precisa se colocar na brecha para que esse avivamento aconteça, né? Amém. E é genuíno, né? Amém. Eu confesso para você que um tempo atrás, recente, eu não acreditava mais no avivamento coletivo. Até eu conversar com um amigo meu e falou, cara, as coisas vão apertar. E a gente só vai conseguir passar se tiver um avivamento coletivo. E para vir um avivamento coletivo, para avivar, tem que estar morto. E a gente está muito vivo. Porque todas essas discussões que nós estamos tendo aí, em redes sociais, essa polarização de todos os assuntos, a política gosta muito de dizer, né, uma cortina de fumaça, e isso é só uma distração para nos distrair do verdadeiro propósito. Essas coisas mostram realmente o que você falou, o vazio que tem dentro de nós. Há muitas falas e quase nenhuma voz, porque tá todo mundo falando. A gente precisa do avivamento de John Wesley, né? Quando a Inglaterra estava passando aquele momento ali, e tinha escravidão, tinha as pessoas, os bares lotados, as crianças com trabalho escravo, e o John Wesley foi a voz ali, né? Então, a partir do John Wesley, teve um avivamento na Inglaterra. Né? A escola bíblica dominical foi feita, né? Foi idealizada para isso mesmo, né? As crianças não iam trabalhavam os domingos, e o Wesley começou a escola dominical para discipular as crianças e alimentar as crianças. Então aconteceu várias coisas naquele momento ali, né? O Wilberforce, né? Ele foi alguém que escreveu sobre Wilberforce. Ele foi vamos colocar um deputado, né, um político, né, e ele sempre lutou contra a escravidão, né, e John Wesley discipulou o Wilberforce. E 3 anos depois que o Wilberforce morreu,
foi assinado ali que não teria mais escravidão, né? Da escravidão na Inglaterra. Então, é o poder do evangelho. Foi através de um avivamento, né? Então a gente precisa entender o que tem acontecido, o que está acontecido, tem acontecido nesse momento para a gente, aonde está o sal e a luz, né? Hoje a Belo Horizonte, você sabe bem disso, é a terceira capital com mais população de rua, né? Quanto mais a igreja visível cresce, né? Mais a população cresce, mais abandono e feminicídio, abuso sexual infantil. A cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente. Então, aonde está toda essa luz? Aonde esse sal que não salga? Então, a gente precisa dobrar o joelho, rasgar nossas vestes e clamar pelo sangue de Jesus, né? Amém, amém. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. A gente está agora em setembro amarelo, né, que é o mês do suicídio, e existe um suicídio, cara, assim, que ninguém percebe, que é um suicídio silencioso, Sim. Que é o das drogas. Né? Você falou da Inglaterra, na época do avivamento de John Wesley, e a gente olha hoje os bares, tudo lotado. Tudo lotado. Suicídio silencioso. As pessoas estão bebendo muito, se drogando muito, e agora tem um outro vício também, que as pessoas mais famosas estão todas envolvidas, fazendo propaganda, que são as bets. Cara, você vai ver, próximos anos, vocês vão frear essa bet. Centenas e centenas de milhares de famílias destruídas. Já está acontecendo. Sim, suicídio, todo momento. Suicídio. O rapaz recentemente matou a mãe por causa de jogo de bets. Enfim. E é um suicídio silencioso, cara, que é essa entrega pelos vícios. O Paul Walsh, eu não sei se foi o Paul Walsh, ele fala, cada batida, cada homem que entra no prostíbulo e bate aquela porta ali, eles estão procurando Deus. Então, cada momento que alguém joga, né, no tigrinho, ele está procurando Deus. Essas bets, né? É o vazio, né, do ser humano. E só Jesus pode preencher. Né? Então a gente precisa entender que a gente é sal e luz nessa terra. Parar dessa discussão de brigas, né? Dessa manipulação e voltar para o evangelho. Né? A gente precisa ter o retorno do evangelho urgente. Né? Que é puro e simples. Puro e simples. Cara, bênção demais. Me fala aí um pouco aí dos seus... Você falou um pouco que você vai viajar agora em janeiro. Você vai ainda hoje, esse ano ainda na Tanzânia... Não, vou para Moçambique, né? A gente está indo agora para Bolívia. Próxima viagem Bolívia, Nordeste, Sertão Nordestino e África, né? Mas agora eu estou indo para o Rio de Janeiro, ali para o Jardim Gramacho, o maior lixão do Rio de Janeiro. Então, a missão tem continuado, né? E a gente está plantando uma base missionária urbana em São Paulo, né? E a nossa oração é que isso possa expandir, né? Pessoas que entendem a missão, que seja treinada e essas casas de oração sejam pontos de manifestação da glória de Deus, né? E a partir disso aí, elas possam se expandir, né? Amém. Então, eu acredito nisso, acredito nessa conexão, nessa conspiração, né, de Deus para amar o mundo, né? E Deus, ele tem trago pessoas com coração puro, coração disposto a servir, tanto em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, e que a gente possa alcançar as nações, né? Eu tenho um carinho muito forte pela Espanha, né? Para aquele lugar ali tão idólatra, né? E a partir da Espanha a gente conseguir alcançar também a Europa ali. Então a gente precisa plantar o reino de Deus nesses lugares, né? Não um CNPJ, né? Sabe o que eu fico mais triste ali? Quando hoje a gente está em rede social, a gente vê todo mundo, né? As igrejas, enfim. Eu estou em Portugal, eu estou na Inglaterra, mas são guetos, né? Que não se mistura com a sociedade que estão ali. Então, um monte de gueto brasileiro que não faz diferença na região, né? Então, que a gente possa plantar igrejas para os nativos, né? Para as pessoas que moram ali, né? As pessoas da nacionalidade ali.
Então, é a minha oração é que a gente possa ser embaixadores nesses lugares. Amém, cara. Amém. Sério, como o tema nosso aí é o desafio, né? De cumprir o ID, qual que você acha assim, o maior desafio hoje que os missionários no campo enfrentam? Apoio, né? Apoio de igrejas mesmo, né? As igrejas têm enviado os missionários, né, para as agências. As agências missionárias treinam, né, e enviam esses embaixadores, esses missionários, e muitas delas são abandonadas, literalmente. Eu conheço vários amigos meus que foram abandonados, né? A igreja tem que reformar, pintar a salinha de criança, né? Ou mudar todo as cadeiras, né? Ou colocar um elevador. O primeiro recurso que é tirado são missionários, né? E eu lembro assim, você lembra muito bem ali, quando a gente viaja, né? Célio, manda foto e dá. A minha igreja está apoiando, e muitas vezes apoia com R$50, né? Que também é válido, né, Jaco? Sim. Mas, assim, é muito complicado, né? A gente tira aquela oferta de missões, os congressos de missões, mas não tem missionário, né? A grande denúncia é essa. A minha grande denúncia é essa. Os congressos de missões não tem missionário. E às vezes não tem missionário pregando. Não tem missionário pregando. Onde estão os missionários, né? Tem o pastor que trabalha no escritório, né? Mas o missionário de carreira, o missionário que está no campo, não tem oportunidade. E se a gente perceber, se a gente olhar os congressos que têm acontecido, são as mesmas pessoas, né? Você vai no sul do Brasil, você vai no norte do Brasil, são as mesmas pessoas pregando nos mesmos nos congressos distintos, né? Então, onde que estão os missionários? Os maiores congressos, cara, infelizmente, que também é uma denúncia, não favorece a missão, favorece o caixa da bilheteria. Exatamente. Infelizmente. Então, centenas de missionários abandonando o campo, né, por falta de apoio financeiro, né? Quando eu falo financeiro, intercessão, uma cartinha, ou não, né? E quantas o missionário ele não pode postar onde que está. O missionário não tira férias, né, cara? O missionário não pode postar que está na praia. O missionário... Eu lembro que tem uma amiga minha, né? Falou, Célio, como é difícil. Eu estava na África e tinha todo o recurso. Vim para o Brasil, parece que eu não sou missionário mais, né? Ninguém me liga e ninguém manda uma oferta, né? E missionário paga conta também, né? Sim. Missionário precisa vestir, precisa de diversão, precisa comer bem. Mas, né, eu tive pouco tempo numa igreja... Estava em São Paulo, né? O Célio é missionário. O Célio dorme em qualquer lugar, né? Então, não é assim. Não come em qualquer lugar, não come... Então, assim, no século que a gente está, no século XXI, ainda as pessoas pensam assim do missionário, né? Que carinho que a gente tem para a obra do Senhor, né? Cara, às vezes a sensação que eu tenho que é o seguinte, que o missionário ele é tão de Deus que ele é quase um anjo. Exato. E anjos não come, anjo não bebe, anjo não tem sono, anjo não adoece. Porque a ideia que se tem do missionário, que o missionário é tão santo, o cara que entregou toda a sua vida para Jesus, se desprendeu dos bens materiais, não pode ter casa, não pode ter carro, porque afinal de contas ele é um anjo do Senhor na terra. E é um equívoco muito grande e é lamentável, porque Deus está vendo tudo isso e isso um dia será cobrado, porque a gente também participa, né, com a missão MDJ, a gente ajuda também alguns missionários no campo. A gente participou por muito tempo ajudando uma moça da Jocum, ela estava no meio da África, Amazônia, traduzindo Bíblia, e não pode tirar foto dos índios, não pode tirar foto ali. E aí... Sim. E as pessoas, cara, elas não têm fé em abençoar, porque a fé ela é invisível. Então, se elas não vê, elas não apoiam.
Sim. Elas não apoiam, elas não participam, porque elas não creem. Eu lembro que um dia essa moça falou com a gente assim, não vou falar o nome aqui, mas ela falou assim, Jackson, tem dia que a gente não tem um creme dental. Sim. E a gente já come a comida que a tribo come, que não é fácil, porque a cultura é totalmente diferente. Uhum. E a gente não tem dinheiro para comprar um creme dental. E o deslocamento da tribo que ela está até no lugar mais próximo para comprar é quase o dia inteiro de barco dentro da floresta. Sim. E ela falou, às vezes a gente vai lá, ou alguém está indo, a gente não pode pedir para trazer um creme dental, porque nós não temos o dinheiro para comprar um creme dental. E está lá traduzido na Bíblia. Exatamente. É isso que a gente não conhece muito o mundo missionário, né? A gente tem irmãos, se você tem um contato com um missionário, se você... Mas a grande maioria da igreja, 0,01% que investe em missões da igreja evangélica. Então, é milhões, bilhões que entram semanalmente na igreja evangélica e somente 0,001% que é investido em missões. Então, a gente precisa entender que todo recurso, né, é voltado para as pessoas perdidas, né? E a cada 24 horas, isso me impacta toda hora que eu falo, né? Toda vez que eu falo que eu vou na igreja, a cada 24 horas, 38 mil muçulmanos morrem porque não tem um missionário cristão. Né? Então, a nossa mente de missões é plantar igreja, né? Num bairro, ali, né? Onde que o Brasil já é evangelizado, né? Sim. Aí o Brasil precisa entender o reino. Precisa estabelecer o reino, mas evangelizado está. Você abre a televisão, hoje tem vários canais cristãos, rádios, né? Cada esquina, né? Tem alguém falando sobre Jesus, né? Mas a missão não é plantar a igreja com o seu CNPJ ali, é expandir o reino de Deus, né? Então, tem países que não tem igreja, não tem uma manifestação do reino ali, cara. Então, aonde a gente está enfiando todo esse dinheiro? Né? Onde que os pastores estão enfiando todo esse dinheiro? Né? Então, é muito complicado. Né? A gente está investindo em prédios. Né? Em mensagens vazias, né? Para gente vazias. Infelizmente. Cara... nosso tempo está acabando, o bate-papo está muito bom. E algum missionário, algum pastor, algum empresário, alguém que queira entrar em contato com você, nós vamos deixar seu contato aqui, sua rede social. E quer dar uma dica aí, se alguém quiser. Na verdade, eu vou te pedir você para dar uma palavra para quem quer entrar, fazer missão, que está com medo, que está desanimado. Qual é a palavra que você deixa de incentivo para essa pessoa embarcar nessa viagem? Que esse é verdadeiramente um caminho sem volta. Porque quando a gente apaixona por Jesus, a gente não quer mais nada deste mundo. A gente fala que Jesus está voltando, né? Todo mundo acredita que Jesus está voltando, né? Se Jesus está voltando, Jackson, por que a gente está construindo coisas aqui? Né? Eu não estou falando que é proibido você ter uma bela casa, fazer uma faculdade, mas se Jesus está voltando, a gente está perdendo tempo com coisas que não traz vida, né? Que a gente está... coisas que não transmitem o reino, né? Então, não é o empresário que você é ou a faculdade que você está fazendo, mas que tipo de empresário você é. Que tipo de médico você vai ser, de engenheiro que você vai ser. Então, o reino precisa de gente disposta, né? Abrir mão, não falando de carreira, mas abrir mão do próprio eu, né? E ir às nações. Não importa se é curto, médio ou longo prazo, mas vá aos perdidos, que as pessoas precisam de conhecer Jesus profundamente, né? E a gente está fazendo alguns seminários no Brasil, a gente está rodando alguns seminários. E a gente quer fazer um seminário em Belo Horizonte, a gente vai fazer agora no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que as pessoas possam entender de forma prática, né, na palavra, o ID, né, que é indo, né? Aonde você está fazendo missões. Muito bom, cara, muito bom. Bom, estamos encerrando aqui esse podcast.
quero agradecer você aqui por abrir o coração e partir o coração aqui com a gente. Deus continue te abençoando. Amém. E continua provendo na sua vida para você ir cumprir, né, essa chamada, que essa chama, né, que esse fogo nunca se apague e que você continue tocando pessoas, tocando nações, sendo aí influência, né, incentivando outros missionários que estão começando, que estão indo, e que seus olhos continuem firmes no Senhor, cara. Deus te abençoe. Amém. Obrigadão. Valeu. Você tá aí. Tamo junto aí. Pode contar com a gente, você sabe que sempre pode contar. Deus abençoe. E Deus Obrigado. abençoe. Obrigado. Valeu, irmão. Amém.